paz do Senhor, irmãos. Amém? Estou eu voltando aqui com o estudo, o segundo, né? Estudo sobre a graça, porque o primeiro Deus tocou em meu coração para poder falar sobre a graça e ele tem uma alma específica a falar e ele não permitiu eu continuar esse primeiro vídeo. Mas no segundo vídeo agora eu vou, por ordem dele, né, que ele me autorizou, faça o segundo vídeo e o Senhor vai estar falando com a gente sobre a palavra graça. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, Tu és um Deus santo, um Deus tremendo, um Deus puro, um Deus verdadeiro e um Deus de justiça, um Deus de graça. Nos abençoe e derrame a sua graça sobre mim e o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Irmãos, o que é graça para você? O que um líder já ensinou você o que é graça? Em 2 Coríntios, né, capítulo 12, versículo 10, diz assim: sim, me agrado das fraquezas, dos insultos, das dificuldades, das perseguições e dos problemas, suportando-vos por causa do Messias. Quando estou fraco, aí estou forte. No versículo 9 diz assim: mas o Senhor me diz, a minha graça te basta. Irmão, Paulo está falando no versículo 9 que a graça do Senhor basta para ele. O Senhor respondeu para ele, né? E Paulo também no versículo 10 diz: sim, me agrado das fraquezas, dos insultos, das dificuldades, das perseguições e dos problemas, por causa do Messias. Quando estou fraco, aí estou forte. Irmãos, Paulo, versículo 8, ele fala, né? 2 Coríntios, capítulo 12. Ele fala assim: Satanás enviou um mensageiro, ou seja, não foi o próprio Satanás que veio tentar Paulo, mas foi um mensageiro de Satanás, ou seja, um demônio que foi enviado com uma ordem do inferno para tentar a Paulo. E Paulo, imagina bem, Jesus diz assim, ó, todo poder foi me dado no céu e na terra, e esse poder eu vos dou. Paulo tinha o poder na mão, irmão, mas ele não conseguiu vencer o demônio. Interessante, né? Todo poder tinha e não conseguiu vencer o demônio. Por que esse poder, então, não atuou na vida de Paulo? Porque, irmão, Deus trabalha, Ele conhece o coração do homem, e entende o coração do homem, e entende a necessidade do homem, e sabe quando o homem pode pecar. Porque antes de nascer, ele já era. Então, ele não permitiu o demônio sair da vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo poderia transgredir o mandamento divino. O orgulho poderia entrar na vida de Paulo. A soberba poderia entrar em Paulo. Então, o pecado poderia entrar em Paulo. Poderia, não estou afirmando. E o que Deus fez? Ele falou assim: todo poder tem, mas Paulo, esse daí eu não vou deixar esse poder fluir em você, não. Então, irmãos, Deus permitiu o demônio tocar em Paulo. E Paulo clamou a Deus. Paulo tentou e não conseguiu. E Deus falou assim: ó, a minha graça te basta. E mais para baixo, a gente vai ver, né? No versículo 10. Sim, me agrada nas fraquezas. Paulo se agradava nas fraquezas. Dos insultos, das dificuldades, das perseguições e dos problemas, suportados por causa do Messias. Meu querido irmão, minha querida irmã, Paulo suportava tudo. Suportava tudo. Por causa de Jesus. Então, a graça de Deus estava sobre Paulo. Mas como entender essa graça? Aí eu te pergunto para você, e vou contar 5 segundos mentalmente aqui, para você responder. A pergunta é: o que é graça? Responde aí.
Respondeu? Então agora vou falar para você o que é graça. Graça é o amor, né, de Deus para com o homem. E como eu já disse no primeiro vídeo, o antônimo de graça, o contrário de graça é tristeza e gravidade. A tristeza e a gravidade é o antônimo de graça. Então, o que é graça? Então, se graça não é tristeza e se graça não é gravidade, porque o antônimo é o contrário, então vamos ver o que é graça. Graça é o amor de Deus para com o homem. Agora, vamos ver aonde o amor de Deus trabalha. Aonde o amor de Deus está? Para você entender o que é graça. Se você respondeu aí que a graça é Cristo, respondeu certo, mas vai mais além ainda, né? Apesar que Cristo é muito além de tudo isso que eu vou dizer. Mas não forma-se de pensamento de grandeza do amor de Deus para com o homem. Graça é a constelação funcionando no sistema como ela funciona tão bem, né? As galáxias funcionando tão bem, a camada de ozônio que Deus criou e funciona tão bem, o Sol, a Lua, a Terra no seu alinhamento, né? Na sua posição correta, se ela for um pouco para lá, um pouco para cá, a Terra esquenta ou esfria demais. A graça é a água, a nuvem, os pássaros que colhem, os pássaros que plantam. A graça é o casamento, a graça é o filho, a graça é a roupa, a graça é o computador que você está assistindo, que é a tecnologia em favor do homem, a graça é o avião, o carro. A graça é tudo que está ao teu derredor. Isto é a graça. E qual é a graça maior? Que eu falo assim, a graça maior. A graça maior é Jesus Cristo. Essa é a graça maior de todas. Para com o homem. A graça é os anjos que trabalham a nosso favor. Então, irmão, quando Deus falou para Paulo estava cravando um demônio. Aí Deus falou assim, minha graça te basta. Paulo, ele entendeu, ele captou a mensagem de Deus. Ele captou aquela mensagem de Deus e falou assim, a minha graça te basta. Paulo ele entendeu, falou, o que é? Paulo sabia o que era graça. Aí por isso que ele fala assim, por isso que aqui no versículo 10, ele fala assim, ó. Deixa eu ler aqui, minha Bíblia, os versículos são misturados, irmãos. E às vezes demora um pouquinho eu achar. Eu me agrado na fraqueza. Por quê? O que você aprende na fraqueza? Que na fraqueza, depois da fraqueza, você vence a fraqueza e você fica mais forte. A graça, fortaleza. A tristeza, ela serve de experiência para que você não torne o mesmo erro. Ela é uma forma de graça. Ainda que a tristeza, né? Fala tristeza sentimental, não é aquela tristeza de pessoas sem a graça de Deus. Que o antônimo de graça, como eu disse, o antônimo de graça, ela é para e a gravidade são as pessoas sem a graça de Deus. Depois eu comento um pouco sobre isso, amém? Mas que na fraqueza, o que a fraqueza gera? A fraqueza gera desânimo, a fraqueza gera tristeza. Então, irmão, mas para um homem de Deus, ela se transforma em graça. Para um homem sem Deus, ela transforma em derrota, em gravidade na vida. Dos insultos, você é insultado. Paulo, o que Paulo fez? Paulo se alegrava dos insultos. Porque a graça de Deus estava sobre ele. Por quê? Você só é insultado, eu só sou insultado porque nós incomodamos. Nós incomodamos por quê? Porque o rosto de Deus brilha em nós, o brilho do Espírito Santo brilha em nós e incomoda as pessoas e as pessoas se sentem insultadas. Ainda que nós não façamos, o que nós faz, irmão? Irmão, nós vai na igreja, né? Igual o pregador pregou na igreja, eu achei muito interessante, ele falou assim, ó, nós somos um povo que somos chamado de crentinho. A porta da igreja é aberta para quem quer entrar, ninguém é obrigado a ficar lá dentro. Dá dízimo quem quer, dá oferta quem quer. Não paga para entrar, não paga para sair. Irmão, o que nós faz para a sociedade?
de mal. Nós oramos por eles, nós abençoamos eles. E eles nos insultam, irmão. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre nós. Das dificuldades, das perseguições, dos problemas suportados por causa do Messias. Irmãos, Messias, irmãos, a palavra Messias, né, ela está coligada e juntada com a palavra de missão. Messias, o enviado, aquele que é enviado por Deus, aquele que está adiante, aquele que prega o evangelho, aquele que vai. Ele foi o enviado de Deus para o homem. Amém? Deus, irmão, Ele está conosco. E a graça do Senhor, ela é todas as coisas ao favor do homem. E eu quero abrir um parênteses agora para falar de um assunto, né? Meu mesmo, mas só para depois eu fecho ele. Sobre o antônimo de graça. Tristeza e gravidade. Quando eu falo tristeza e gravidade, num homem sem a graça de Deus, porque o que eu creio? Irmão, a graça de Deus é todas as coisas. E a graça de Deus está coligada com o amor de Deus para com o homem. Mas tem homens, irmãos, tem homens que não querem receber dessa graça de Deus e querem viver os seus próprios caminhos. E Deus é um Deus de amor, dá a liberdade, a legalidade para essas pessoas seguirem os caminhos dela. E muitos estão matando, estão roubando, estão destruindo lares, destruindo famílias. O nosso país e o mundo está de mal a pior, infelizmente. Com tristeza no coração eu digo isso. E eu quero dizer a você, irmão, então que a tristeza e a gravidade têm entrado na vida dessas pessoas de uma tal forma que elas têm vivido por misericórdia a Deus. Eu creio assim, que essas pessoas têm vivido pela misericórdia de Deus. Deus tem dado misericórdia para essas pessoas, para que essas pessoas possam viver ainda um dia a presença de Deus na vida delas e se transformar. É como uma plantinha aí no seu quintal. Ela está quase morta. Mas parece que ela perdeu a graça de Deus. Ela não tem a graça de Deus, mas está morrendo. Mas você vai lá, pega a jarra e todos os dias joga um gole d'água nela. Todo dia você joga um gole d'água nela. Quando você vê ela criar forças, você vê a raiz dela renovar, e você vê as folhas dela verdejar, e você vê elas crescerem. Assim são as pessoas aí fora. Elas não têm a graça de Deus. Mas quando você chega com a graça da palavra de Deus, que é a água, que é Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o rio da água da vida. E você começa a regar essas plantinhas, E essa pessoa estava andando na misericórdia de Deus. Agora você vem com a graça, que é a palavra de Deus, a graça, que é Jesus. Essas pessoas, elas rebrotam, renovam suas forças. E aquilo que era velho, que estava prestes à morte, começa a reviver. E quando vê, irmão, nasce, dá frutos e frutos bons. Amém? Então, a tristeza e a gravidade, né, o antônimo da graça para essas pessoas. Fecha aspas. Irmãos, então, voltando, eu quero dizer para você o seguinte. Abra teu coração e dê entendimento à graça de Deus. Porque a graça de Deus é muito grande para a tua vida e para a minha vida. E Deus e dentro da graça, o que trabalha dentro da graça? Como Deus trabalha dentro da graça? Deus trabalha dentro da graça com o seguinte. Primeiramente, Jesus Cristo. Você aceitar Ele como Messias e como teu mestre. O que é mestre? Você aceitar um ancião, um ser mais velho que você, mais experiente do que você, que tem conselhos para te dar, conselhos nas horas difíceis, e se alegra com você e se entristece com você. O mestre nunca deixa seus discípulos perdidos. O mestre, ele sempre dá conselhos para os seus discípulos em que caminho deve seguir, em que caminho que deve andar, em que caminho a prosseguir. Então o mestre, ele nunca vira as costas para os seus discípulos, mas sempre ajuda os seus discípulos a caminhar pela terra, fazendo eles sair da posição de discípulos para se tornarem mestres, para agregar outras pessoas a eles, para se tornarem mestres também. Então é como, irmão, uma bolinha jogada entre a neve, uma montanha de neve, vai virar uma grande bola de neve.
É assim o reino dos céus. Você semeia uma bolinha e viram uma grande bola de neve. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não tem pontas, ele é redondo, ele é para todos. Todo mundo circula nele, ninguém se esconde. Amém? É como uma esfera, né? Uma esfera e o núcleo é cheio de água. E essa água no núcleo jorra para todos os cantos nessa esfera. O meio dela, quem fica é Jesus Cristo, que ele é o centro das atenções, ele é água viva. E a terra somos nós, né? Que queremos ser regados pela água do Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor ela é fiel e ela é verdadeira. E a graça do Senhor está sobre ti hoje. A graça do Senhor está sobre a tua casa, sobre a tua família. E o Senhor quer te abençoar com graça. E o Mestre, que é Jesus Cristo, quer fazer você discípulo. Mas para isso você tem que renunciar ao seu conhecimento humano, o seu conhecimento de matérias humanas. Mas o Senhor Jesus Cristo quer te fazer você discípulo dele. E para isso ele quer te aconselhar. Fazer você discípulo é você deixar o seu próprio conhecimento, o seu próprio eu, o seu próprio querer e falar, não, eu quero ter um mestre. E esse mestre vai me aconselhar novos caminhos, novas jornadas e novos projetos. E Jesus Cristo quer fazer de você um mestre, mas primeiro se ponha na posição de discípulo. Amém? Seja discipulado pelo Senhor, seja discipulado pela palavra de Deus e Deus te abençoará através de Jesus Cristo, o Messias, Yeshua HaMashiach, né? Como na língua hebraica diz, Yeshua HaMashiach. E Jesus Cristo é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso bom pastor. Ele quer pastorear a sua vida, ele quer direcionar a sua vida, ele quer transformar a sua vida, mas você tem um livre-arbítrio. Ele vai fazer isso, entrar no teu livre-arbítrio, só se você permitir. Se você não permitir, ele não entrará. Mas se você permitir, você vai ter um grande mestre que vai te ajudar. E o Espírito Santo vai ser o leão que vai lutar contra os lobos e te guardar contra todos os teus adversários. E o Espírito Santo vai ministrar no teu coração nas tuas horas difíceis. Dê lugar para o Espírito Santo, dê lugar para Jesus ser mestre e dê lugar para Deus ser rei e reinar na sua vida e mudar a sua história. Amém? Paz, Senhor, irmãos. E Deus abençoe. Glória a Deus. Se inscreva no meu canal, Douglas Reis 123 @outlook.com.br, né? Este é o meu e-mail para você mandar qualquer dúvida, qualquer assunto que você quiser saber. Vai lá, irmãos. Manda para mim no meu e-mail. E o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe, te guarde, ilumine o teu dia, o amanhecer, o entardecer e o anoitecer. Que o Senhor ilumine o seu rosto sobre ti e que a tua casa resplandeça a glória do Senhor. E que o poder do Senhor Jesus Cristo te liberte de todas as trevas. E que o Espírito Santo seja uma candeia de azeite, uma candeia cheia de azeite para te iluminar, te guardar e te encher do fogo do Senhor. A paz, Senhor, em nome de Jesus.